Bem, pessoal, nessa aula de hoje eu vou falar de mais alguns recursos do Microsoft Excel. Eu vou falar de salvar no modo automático, formatação condicional, inserir linhas e colunas, excluir linhas e colunas, mesclar e centralizar, alinhamento do texto, bordas, preenchimento e estilos de células. Bom, para começar, vou começar mostrando aqui o modo de salvar automático. Esse é um recurso que às vezes você está fazendo ali um trabalho, né? Você às vezes deve estar muito ocupado fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você acaba esquecendo de salvar. Então, no momento que você às vezes está trabalhando, ocorre um travamento no sistema operacional, o arquivo às vezes buga. Uma das vantagens que foi já implementadas aí a partir do Office 2007, o recurso de recuperação, que às vezes você está fazendo um trabalho, né, cai uma energia ou trava o sistema operacional e quando você vai abrir, arriscado você perder o arquivo. Então, a partir disso foi implementado aquele recurso de autorrecuperação. Quando você vai abrir, ele vai mostrar do lado esquerdo ali, né, um painel do lado esquerdo. Não tem nenhum exemplo aqui para mostrar, mas quando ele geralmente trava ou há uma queda de energia que você abre, vai tentar abrir o arquivo que você não salvou, ele vai fazer o recurso de autorrecuperação. Mas o problema do recurso de autorrecuperação é que muitas vezes ele não traz as últimas alterações que foram feitas ali no seu trabalho. Então é sempre bom colocar esse recurso de modo automático para evitar essa situação. Então isso permite você recuperar, salvar automaticamente, aí você pode determinar um tempo. O tempo mínimo ali é de 1 minuto, então vamos lá. Então primeiro clicar no menu Arquivo, Opções, Janela Opções do Excel. Então venho aqui, Opções, e aqui na opção Salvar, da janela Opções do Excel, e aqui você pode determinar o tempo. O menor tempo é 1 minuto. E aí ele vai te mostrar mais algumas opções, manter a última versão salva automaticamente. Se eu fechar sem salvar, ele vai manter ali, né, a última alteração que você fez. Então, só alterar isso aí e clicar no botão OK. Bem simples de ser feito. O próximo recurso que eu vou falar é o recurso de formatação condicional. Existem duas regras que são utilizadas para número e texto. Então, para que serve esse recurso? É um recurso que permite colocar cores em células para aplicar em texto e em resultados de cálculo. Isso é importante e interessante você colocar quando você quer que chame atenção ali no seu texto que você tá fazendo ou no determinado número que você quer aplicar, você pode estar aplicando essa formatação. Aquilo lá é geralmente uma mensagem para mostrar que tem algo que você quer que ele dê como resultado ali, dê como resposta, né? O resultado de um cálculo, por exemplo. Então, para inserir a formatação condicional, ela é bem simples. Basta clicar no menu Página Inicial, Formatação Condicional. Em seguida, podemos aplicar regras para realçar regras de célula, regra de primeiros números, últimos, barra de dados, escalas de cor, conjunto de ícones, criar nova regra, limpar as regras aplicadas e gerenciar as regras que foram criadas. Então aqui, por exemplo, vamos começar com uma regra aqui para números. Essa regra aqui é utilizada quando você quer que os valores da célula contenham, né? Os valores das células contenham um determinado valor e assim ele aplica esse resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu quero que nesse exemplo aqui, que eu tenho essa planilha de vendas, essa pequena planilha de vendas, eu quero, por exemplo, aqui que ele enumere todas as vendas menores que 1.000. Então, eu venho aqui no menu Formatação Condicional, e aqui eu tenho várias outras, ó, é menor do que, está entre, eu posso escolher qualquer um. Aqui realçar os 10 primeiros números e demais outros. Regra de dados, e aí vai, ó. Você pode aplicar qualquer um aqui, vai ficar bem interessante quando você deseja aplicar qualquer delas aqui, tá? Aqui as barras de dados você pode estar utilizando, mas vamos utilizar uma regra aqui, uma nova regra. Então, vem aqui nova regra. Aí nós vamos escolher aqui a opção formatar
apenas células que contenham. E aqui do lado você pode selecionar o que você quer. Se pode ser aplicado a um valor, esse valor pode estar entre aqui qualquer valor que eu vou mostrar já, a um texto, a datas que ocorrem, as células vazias, não vazias, erros e sem erros. Vou mostrar aqui o exemplo utilizando o valor da célula. Como eu vou utilizar para números, eu vou colocar aqui, eu tenho vários, né, aqui que posso aplicar essa regra, não está entre, que eu posso colocar entre um valor e outro, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Bom, eu vou colocar todas as vendas menores que 1.000, ou menor ou igual a 1.000. Então, eu vou colocar menor ou igual a 1.000. É menor ou igual a 1.000. Então, eu vou colocar aqui, dizer que todas as contas, todas as vendas, né, desculpa, que estejam entre menor que 1.000 e igual a 1.000, eu vou colocar que eles sejam vendas abaixo do valor, né? Então, vou colocar aqui 1.000. E agora eu determino aqui a opção formatar. E eu vou aplicar aqui uma cor, um vermelho bem suave, para mostrar que ali foram vendas abaixo, né? Aquilo ali já é bom, interessante quando você quer chamar atenção e especificar alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui uma cor bem suave do vermelho. Posso colocar aqui mais cores também. Colocar uma cor suave. Deixar essa cor. Ou você pode escolher qualquer cor assim desejada. Então, vou clicar OK. Clico OK. Vocês podem observar que já apareceu aqui todas as vendas menores. Isso quer dizer que aquele vendedor está com venda muito abaixo ali, né? Você pode determinar essa regra. Se eu colocar 1.001, observem que ele já não fica. Eu vou aplicar a regra para todos os que sejam maiores que 1.000, né? Maiores que 1.000 ele vai ficar em azul. Então eu posso selecionar aqui, novamente, aplicando essa outra regra. Formatação condicional, nova regra. Formatar células que contenham. E aqui eu coloco o valor maior que 1.000. Eu não posso colocar maior ou igual a, porque eu já tenho 1.000. Então tem que ser acima de 1.000. Então vou colocar aqui maior que 1.000, é maior do que. Coloco 1.000. E agora eu aplico a regra para... Vou colocar aqui um azul bem fraquinho para indicar aquelas vendas que foram maiores que 1.000. Então clico OK. E OK. Pronto. Ficou meio fraco, vamos colocar uma cor um pouco mais forte. Agora, nesse caso, depois de você já ter criado, você pode vir aqui em formatação condicional e agora você vai na opção gerenciar regras, que é para você ter acesso às últimas regras feitas. Então, vou clicar aqui 2 vezes, formatar, e agora eu coloco uma cor um pouco mais forte. Clico OK, OK. Aqui, nessa janela, eu posso gerenciar todas as regras, inclusive alterar as regras já criadas. Ou simplesmente você pode excluir, editar ou criar uma nova regra nessa própria janela. Então, clico OK, agora ficou mais visível aí. Então, todos os valores maior que 1.000 vão ficar em azul, e todos os menores ou igual a 1.000 vão ficar em vermelho. A próxima regra que eu vou mostrar é a regra aplicada a texto. Então, eu quero aqui colocar a regra, aplicar a regra para os vendedores que não atingiram. Aos vendedores que atingiram vai ficar a mesma cor desse texto, porque eu vou agregar a mesma cor aqui, né, para mim ter noção. E os que não tiverem, eu vou colocar atingido, não tiverem atingido, eu vou colocar em vermelho. Então, eu vou selecionar as células, primeiro passo, formatação condicional, nova regra, formatar as células que contenham, e agora, nesse caso, eu vou colocar texto específico. Detalhe, tem que ser exatamente da forma como você digitou, senão a regra não vai ser aplicada. Então, aqui você pode colocar, quando tem texto, contém, não contém, ou começa com alguma coisa ou termina em. Então, aqui você vai colocar, vou criar duas regras aqui nesse caso. Uma regra para atingir, da mesma forma que eu apliquei para número,
Eu vou aplicar uma regra para atingiu e não atingiu. Vou começar com atingiu. Detalhe, tem que ser entre aspas dupla. Formatar. E agora eu vou colocar aquela mesma cor. Para atingir, eu vou colocar um azul. Clico OK. E clico OK novamente. Vou voltar lá, vou gerenciar regras. Que não aplicou aqui, vou ver o que aconteceu. Texto específico, contém. Colocar entre sem as aspas duplas. OK, OK. Pronto, já atingiu ali, já aplicou a regra. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar lá, vou criar outra. Gerenciar regras. Criar nova regra dentro da própria janela. Formatar células que contenham. Texto específico. E contém não atingiu. Vou botar assim aspas dupla. Mesmo assim, se eu colocar, ele automaticamente coloca. Formatar e agora eu coloco em vermelho. Clico OK, clico OK. OK novamente. Pronto. Já ficou aqui. Se a gente for voltar lá novamente, vocês podem observar, vou voltar aqui, gerenciar regras, dou 2 cliques. Aqui já no caso não haveria necessidade. Tem situações que você tem que colocar. Então, aqui ele já colocou, vou clicar OK, aqui já aplicou a regra para texto. Então, mostrei aí a aplicação de regra para números e para textos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou alterar, que ele não atingiu aqui, vou colocar 4.000. Aqui no outro vou colocar 5.000. E aqui eu vou colocar 6.000. A regra é a meta são 2.000. Então vou aumentar aqui mais um pouco. Vou botar 8.000. Aqui eu vou botar 8.000. Aqui eu vou botar 50.000. Ok. Vou arrastar aqui a função. E tá aí o exemplo já utilizado aí para aplicar o recurso. Bom, agora vamos para o próximo passo. O próximo passo eu vou mostrar para vocês aqui. Já mostrei o recurso de regra para números e para texto. O próximo passo agora é mostrar como inserir linhas e colunas. Bom, tem dois modos aí. Você pode inserir aqui através do menu par inicial, clicar em inserir, escolher se deseja inserir linhas. Nesse caso aqui você pode inserir uma linha normal, né? Você pode inserir aqui uma linha, por exemplo. Ó. Você clica na linha, vem inserir, aí você pode escolher entre inserir linhas na planilha, inserir colunas na planilha ou inserir uma planilha. Então, nesse caso aqui, você pode inserir uma planilha através das teclas Shift F11. Tem ali a tecla de atalho, Shift F11 também insere. Aqui nesse caso de inserir linhas, você pode vir clicar ali, você pode clicar lá no inserir linhas na planilha, dessa forma, ou você pode clicar com o botão direito, inserir, e nessa opção aqui do mouse, clicar com o botão direito ali na célula, escolher ou linha ou coluna, tanto faz. Ou você pode, no caso aqui vai inserir uma, você pode inserir uma apenas, aqui no caso, ou você pode selecionar várias para aplicar, que ele vai duplicar a quantidade de linhas selecionadas. Então aí, ó, tem duas, inserir uma, depois inserir duas, agora veio 4,
E se eu inserir mais aqui dessas que estão selecionadas, que são 4, eu posso vir aqui no menu inserir link, ele vai inserir o dobro. Cada vez que eu seleciono, se eu selecionar um, ele vai inserir uma. Se eu selecionar duas, ele vai inserir mais duas. E assim sucessivamente, sempre múltiplo daquelas que você já adicionou. Bom, então aqui eu vou mostrar agora como excluir. Para excluir, é basicamente a mesma coisa do excluir. O que vai mudar apenas é o menu, mudar o menu aí do lado, o ícone, né? Vai mudar para excluir linhas. Então, para excluir linhas, você pode clicar na linha com o botão direito, excluir. Aí ele vai te perguntar se você deseja excluir a linha ou a coluna, ou você pode vir aqui no menu, página inicial, excluir linhas ou colunas, ou excluir uma planilha. Então, dessa forma aqui. Para excluir uma planilha, basta você clicar com o botão direito aqui também. Aí você tem outras opções aqui, ó, para inserir a coluna ou excluir aqui, no caso, a planilha. Aqui você insere a planilha, por aqui você exclui. Então, não vai fazer nenhuma diferença com relação a isso. Ou você pode utilizar Ctrl- também, tá? Ó, Ctrl- pelo teclado. Ctrl- pelo teclado vai permitir você também excluir. Então, basta pressionar Ctrl- para acessar as opções de excluir. Mesclar e centralizar. Ele vai tornar duas ou mais células em apenas uma. Então, esse recurso é bem simples. Basta você selecionar as células que você deseja. E aí, ir no menu página inicial, clicar na seta de mesclar e centralizar. Então, é bem simples de fazer. Por exemplo, essas aqui estão mescladas. Caso você queira aplicar o mesclado, basta você aplicar aqui também. Você pode clicar sobre ele para retirar também mesclar. Olha lá, bem simples aqui de fazer. Quando você mescla, muitas vezes você tem a opção, principalmente você tem muitas, às vezes o texto vem aqui acima, ou vem para a esquerda, ou vem para baixo. Aí você tem essa opção aqui do alinhamento. Então você pode ajustar o texto ali no alinhamento, acima, ou centralizado, ou aqui lá embaixo. Então você tem essas opções aqui. Ou ao meio. E aqui no centralizar você tem outras opções aqui, por exemplo, você pode limpar, né, as mesclagens ou clicar sobre aqui para tirar o mesclar também. Então você ou aplica ou retira aqui também. Alinhamento do texto, acabei de mostrar. E agora tem outro recurso aqui que é o recurso mais avançado, que é para você poder ajustar aqui o alinhamento e a orientação do texto. Então essa orientação do texto, quando você clica aqui, por exemplo, vamos pressionando o Ctrl+, na guia alinhamento, na janela formatar células, e aqui em alinhamento você tem a opção de colocar para a esquerda, para a direita, com recuo. Aqui ele não dá a opção de visualizar como fica, você teria que clicar OK para ver como fica. Mas aqui o texto vai ficar para a esquerda, com o recuo que você pode aplicar aqui, ó, uma distância que vai ser aplicada ao texto. Pode colocar à direita, preencher, justificar, centralizar, distribuído, e aí tem mais outros aí, no modo horizontal. E aqui no modo vertical, superior, é a mesma coisa lá do alinhamento que a gente acabou de aplicar ali, clicando na barra de formatação. Embaixo você tem a opção de quebrar texto automaticamente. Essa opção, ela tem bem aqui na barra de ferramentas, na barra de formatação, desculpa, no menu página inicial, é a mesma coisa aqui, tá? O que ele vai fazer? Aqui ele vai quebrar o texto caso o texto fique longo ali na célula, ele vai fazer uma quebra automática, ele vai ajustar o texto ali jogando o texto para baixo. Então, se eu marcar aqui e for reduzir o texto, observem que, se for longo, ele vai ajustar para baixo, né? Então, ele ajusta ali o texto de acordo com o que tem na célula. Estou marcando essa opção. Então, ele vai quebrar o texto automaticamente. Observem que já está marcado. Então, ele vai autoajustar ali o texto dentro da célula. Vou voltar lá novamente, pressionar Ctrl+. Reduzir para ajustar. Ele vai diminuir aqui, caso o tamanho da célula seja pequeno, ele vai reduzir
né, ali o tamanho da fonte, da letra, para que você possa estar ajustando, né? Ele ajusta ali a célula também. Mescla a célula já está marcada, e aqui a direção do texto, que você pode colocar contexto, que é do jeito que se encontra, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, desculpa, da direita para a esquerda. E aqui do lado você tem a opção de colocar o texto ou vertical dessa forma, ou você pode colocar ele aqui um ângulo no texto, né? Você quer que o texto ali fique no ângulo, você pode colocar na posição que você deseja. Vou colocar aqui o texto vai ficar vertical. Vou voltar lá, Ctrl 1 novamente. E aqui você pode usar um ângulo para o texto, né? Então, dessa forma aí. Vou usar Ctrl Z de novo. O próximo que eu vou mostrar são opções de bordas. Essa opção permite aplicar borda às células selecionadas. Então, quando você visualiza, vou utilizar aqui Ctrl F2. Aqui eu já havia aplicado as bordas, então vou selecionar aqui e retirar as bordas. Aqui eu posso retirar a borda, sem borda. Ou eu posso colocar qualquer uma delas aqui, ó. Qualquer uma delas eu posso estar colocando as bordas. Eu tenho aqui todas as bordas, somente as bordas superior, bordas externas e assim vai. Eu posso colocar qualquer uma delas. Ou você pode aqui desenhar uma borda, caso assim deseje. Ou você pode colocar a cor da linha. Então você pode colocar a cor da linha aqui e o estilo da linha. Então aí tem vários, aí tem tracejado, né, contínua, e tem vários aí. Então aqui você pode colocar a cor da linha, se quiser vermelho, coloquei a cor vermelho e em seguida você aplica as cores ali. Então aplica as cores ali de acordo com a cor que você colocou. Outra coisa também que você pode colocar o estilo da linha, né? Já havia falado aqui, você pode escolher qualquer tipo delas aí, ou deixar mesmo sem a borda ali. Então vou aplicar aqui, já retirei, vou utilizar Ctrl P ou Ctrl F2 para vocês visualizarem aqui a impressão. Vocês podem observar, eu estou utilizando Ctrl e o scroll do mouse para visualizar. Então aqui vocês podem observar que vai aparecer somente os textos, né? Os textos aplicados ali na sua tela aí, né? Vou visualizar a impressão. E aí eu vou aplicar agora as bordas. Vou deixar preto mesmo, vou retirar o vermelho, cor da linha, vou colocar preto e agora aplico todas as bordas. Quando eu for utilizar lá um Ctrl P ou Ctrl F2, aí as bordas vão aparecer. Bom, continuando aqui, já expliquei sobre bordas. Você também pode fazer aqui algumas configurações de bordas. Então, você vai utilizar ali o Ctrl 1, na opção, na janela Formatar Células, na guia borda, e aqui você tem a opção também de estar aplicando tudo. Ó. Aqui você pode retirar quais as linhas que você quer retirar ou manter. Você pode colocar nenhuma, pode botar somente o contorno, somente as de dentro. E aqui você pode escolher a cor da linha, tá? Vou cancelar. Preenchimento. Preenchimento é uma coisa bem simples. É aquela que você coloca a cor ali no texto, né? De acordo com a cor desejada. Então, permite aplicar uma cor no preenchimento. Então, bem simples ali, você pode estar utilizando o preenchimento. Ou você vem aqui, ó. Você pode retirar o preenchimento, caso haja. Você pode selecionar aqui as cores também, ou pode escolher mais cores. Ele é geralmente usado para destacar, por exemplo. Eu utilizei aqui para destacar ali, fica fácil de observar, chamar a atenção ali na sua planilha. E aí você também tem um outro recurso de preenchimento. Você pode aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui no vendedor, nessas primeiras linhas, uso o Ctrl 1, aqui na guia preenchimento da janela formatar células, aí você pode escolher. Você pode escolher uma cor padrão para aplicar tudo, pode escolher um estilo da linha, né, para deixar um fundo ali com efeito,
Ou pode utilizar alguns efeitos aqui, né, que você pode utilizar as cores gradiente para dar mais enfim, embelezar mais ali a sua planilha, ok? Basta você escolher aí conforme você vai colocar. Próximo aí são os estilos de células. Os estilos de células são modelos de estilos com formatação de linhas, preenchimentos, borda, tipo e cor e tamanho da fonte, né? Então, são alguns estilos ali que você pode estar aplicando. Então, basta você vir aqui no menu Página Inicial, Estilos de Célula. Você pode até criar um aqui, né? Estilo de célula, para estar fazendo o estilo que você deseja. Aí você pode escolher o que você quiser aqui, ó, onde você tem que aplicar. Para quem você pode aplicar. Você pode vir aqui em Formatar e escolher para tudo aqui, número, alinhamento, fonte, borda, enfim, você pode estar aplicando aí um padrão também. Qualquer um deles, baixa e guarda. Aqui você pode colocar também o nome, né, para ser encontrado lá naquela relação de estilos. Aqui, você vai colocar um nome, como vai aparecer aqui, ó, os nomes ali, tudinho. E aí, em seguida, você pode escolher ali, né, uma cor, na verdade, é tipo um preenchimento, né, é um preenchimento, na verdade, você vai estar escolhendo. Só que aqui já são alguns modelos prontos, você pode estar colocando dessa forma. E aí você pode escolher o estilo que desejar. Vou escolher esse, só para mostrar, vou desfazer. Bom, próximo agora que eu vou mostrar, são agora as opções das funções. Então aqui nas funções eu vou mostrar agora os recursos de funções. Eu vou falar sobre as funções soma, soma-se, média, conte-se, concatenar, máximo, mínimo e potência. Então, qual é a finalidade da função soma? É somar os valores no intervalo de células. Ela faz parte da categoria matemática trigonométrica. Então, a gente pode utilizar aqui, observar, que ela está aqui. Eu vou colocar logo aqui para somar tudo. Aqui é a primeira. Menu Fórmulas. E aqui a gente tem a opção de observar ela aqui. Então, ela está dentro de matemática trigonométrica. A função soma ela vai estar aqui. A função soma vai estar aqui dentro da matemática trigonométrica. Tem várias formas da gente inserir a função soma. Ou você pode pressionar Alt e igual, dessa forma. Observem que ele vai encontrar, tanto por linha ou por coluna, os valores mais próximos. Se eu tiver aqui do lado e houver valor do lado, ele vai encontrar. Por exemplo, eu vou colocar aqui só para vocês observarem. Alt igual, ele vai entender que eu tenho valores ali. Mesma coisa se eu for utilizar aqui, ó, ele vai entender que eu tenho valores ali do lado esquerdo para estar calculando. E aqui a mesma coisa, Alt igual, só que geralmente ele vai entender tudo que estiver em cima, acima, inclusive algumas células vazias. Como eu não quero tudo, eu quero apenas essa, eu simplesmente venho aqui e tiro a célula que eu não quero, ou apago e clico aqui na última. Ele também vai, ou aqui na última que ele também vai entender, ó. Ok? Não vou utilizar Ctrl e nem ponto e vírgula, senão ele vai alternar. Deixo feito dessa forma aí, da B5 até a B9, uso Enter. Agora o próximo passo é arrastar aqui a função. Então mostrei aí como inserir a função soma através do Alt igual. A outra forma é aqui clicando nesse E ao contrário, que é o sigma, que é uma letra do alfabeto grego. Então você vai clicar aqui, ele vai também identificar da mesma forma. E aqui basta você selecionar as células aqui, ó, que você quer e pressionar Enter. E para continuar o resto do cálculo, basta você fazer assim, arrastar lá no canto, né? Aqui no cantinho, para arrastar. Ele vai fazer a referência de células. Uma referência de células relativas. Justamente arrastando aqui. Isso eu falei numa aula anterior sobre isso. Então, falei das três formas aí. Outra forma também é clicando aqui no f de x. Ó. Outra forma de você inserir a função ou qualquer função, basta você simplesmente colocar igual o nome da função. Vocês podem observar que já aparece ali todas com a soma. Eu abro um parêntese
E observem que ou eu seleciono aqui, ele já vai entender, ó, dessa forma. Isso vale para toda função. Aí eu já tenho que saber os campos. Ou você pode digitar ali igual soma novamente, né? Vou mostrar aqui. Abre parêntese. E quando você clica no f de x aqui, que é o inserir função, ele já vai te jogar exatamente para aquela função onde você vai estar usando. Então, clicou aqui, ele já vai te jogar para lá. Correto? Outro detalhe aqui da função soma, na janela argumentos da função, é que quando você vai inserir direto no inserir função, ele vai te permitir aqui, por exemplo, incluir vários outros valores. Ó. Ele vai criando aqui vários para você estar inserindo vários intervalos de células. Vou cancelar e vou utilizar o Alt igual, que é mais simples. Então, seleciono aqui, uso Enter, e agora eu simplesmente faço o resto do cálculo de forma relativa. Arrastei, ele já vai entender, observem que é a primeira, B5, B89, B9, desculpa, e aqui ele vai mostrar todos o conjunto de linhas. Então, aqui ele vai puxar as referências relativas, então ele está relacionando os valores que tem mais próximo em cada coluna. Próximo agora eu vou estar falando da função soma-se. Essa é uma função bem interessante, que ela não só soma direto, mas ela soma os valores, né, os valores das células, ou soma as células, quando elas são especificadas por um determinado critério. Então, ela é também a lei da matemática trigonométrica, da categoria, né? Então, na janela de inserir função, ou argumentos da função, desculpa, vocês vão ter aqui o intervalo, os critérios e em seguida eu colocar um intervalo. Eu posso estar colocando um intervalo, não é obrigatório, mas eu posso estar trabalhando com um intervalo e estar trabalhando com os critérios. Isso são obrigatórios. Então eu vou trabalhar aqui, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo aqui da função soma-se, vocês podem observar que eu estou utilizando com base nas células anteriores a soma dos valores acima de 5.000. Então ele vai somar tudo aquilo que for de 5.000 em diante. Vou tirar aqui e vou colocar corrigir. De 5.000. Vocês podem observar que quando eu tenho aqui, ó, eu posso estar especificando o que eu quero somar, qual o intervalo, o que eu vou passar para o intervalo também. Para o intervalo não, para os critérios. Então, olha só como fica. Então, primeira coisa, eu uso Shift F3. Aqui eu seleciono o intervalo que eu desejo aplicar. Vou usar aqui. Então, posso selecionar o intervalo. São todas essas células aqui das vendas dos vendedores. E agora eu quero que ele faça a soma de todas as vendas que foram maior ou igual a 5.000. Então, coloco essa regra aqui, ou esse critério, né? Então, posso colocar maior que 5.000, menor que 5.000, ou maior ou igual a 5.000, ou menor que 5.000. Eu posso colocar qualquer valor aqui. E aí eu coloco aqui entre aspas dupla, e eu coloco aqui para ele calcular. Por exemplo, se eu quero ali todos os valores, quero que ele some todos os valores maior que 50.000. Então, eu venho aqui e coloco o valor que eu quero. Eu quero menor que 8.000, que 4.000, qualquer valor que você pode estar colocando ali, tá? Então, ele vai somar só os que tem, de acordo com o critério, os maiores ou igual a 50.000. Ele só encontrou um valor. Se eu for colocar outro aqui de 50.000, ele já vai dar 100.000 ali no cálculo. Olha lá. Então, ele já vai alterar todos os valores maiores que 50.000. Eu posso estar alterando também, usando o Shift F3. Shift F3, ele já vai direto, e aí eu posso colocar qualquer valor aqui que eu desejar. Então, vai ficar assim, ele soma os valores acima de 5.000, pelo critério que eu coloquei, e aqui no caso ele vai somar todas as comissões dos vendedores acima de 5.000. Então, ele vai fazer essa aí, ele vai somar todas aquelas vendas, né, que foram efetuadas pelos vendedores, maior que 5.000. Então, aí eu faço como? Shift F3, aí eu já vou estar utilizando o intervalo. Então, seleciono todo o intervalo de células. Eu coloco a regra maior ou igual a 5.000. E agora com a diferença que vai ser com o intervalo, onde eu vou puxar aqui
vou estar colocando esse intervalo justamente a parte da comissão, né? Então, vou selecionar a parte da comissão. Então, eu faço dessa forma, eu seleciono de acordo com a comissão. Então, vocês podem observar ali que ele já somou tudo, né? Ele já calculou ali o que tem, né? Aquela regra lá que eu especifiquei. Então, com base nesse intervalo ali de soma. Bom, próximo passo aqui, eu vou mostrar também na função soma-se um exemplo aqui de água, suco, refrigerante, sorvete, água de coco. Então, coloquei aqui uns valores aqui fictícios, tá? E eu quero que ele some somente, faça a soma somente das vendas com a letra A. Então, aqui nesse caso, eu vou também estar utilizando o intervalo ali que vai ser utilizado, né? O intervalo do critério. Então, eu vou usar Shift F3. As células que eu vou utilizar são as células matriz, né? Aquelas células lá que eu vou estar utilizando. Então, vai ser, primeiramente, eu seleciono todas as células que tem os valores de texto, somente o texto, ele já vai encontrar. Em seguida, eu seleciono o critério água, eu quero que apenas ele encontre o critério água. E observem que eu coloquei aqui o asterisco. Esse asterisco, ele quer dizer que ele vai encontrar tudo que tiver, tá? Então, esse asterisco aqui, ele vai encontrar tudo que tiver com essa palavra. Então, se eu quiser que ele termine na letra A ou com acento, do jeito que for, qualquer palavra que tenha relacionada à água, eu coloco um asterisco lá no final para que ele encontrar, para que ele possa encontrar. E o intervalo da soma são aquelas células que têm os valores. Então, seleciono aqui, seleciono apenas aquelas células que eu quero que ele faça ali o intervalo para adicionar as células, né, de acordo com o critério. Então, selecionei aqui as células. Em seguida, eu clico OK. Vocês podem observar que eu tenho aqui 350. Vamos lá. Água 200 com a água de coco 350. Isso aí se vale também para outras letras. Caso você queira utilizar, basta simplesmente, vou usar F2 aqui, basta simplesmente mudar a palavra, deixar o asterisco para estar fazendo de acordo com o que você for aplicar as regras e o intervalo. Próxima função que eu vou estar mostrando é a função média. Essa função ela é uma função da categoria estatística que tem a finalidade de retornar a média aritmética dos argumentos que pode ser nome, números, matrizes ou referências. Olha, ela é muito parecida com a função soma. Não tem mistério com relação a ela. Então, ela vai ali, né, calcular a média com base, na verdade, a média é a soma de valores e dividido pela sua própria quantidade de valores. Então, ela é bem simples de aplicar, não tem muita dificuldade. Então, vou aplicar a média aqui dos valores, ó, média anual de vendas. Então, uso o Shift F3. E agora eu seleciono somente as células que eu quero que ele aplique. Então, selecionar aqui as células para ele extrair ali a média anual, né, a média anual de vendas. Né? E aí, a mesma coisa lá na tela, lá eu posso adicionar vários números, bem parecidos lá com a função soma. No mais, esse aí não tem muita dificuldade. Bom, a próxima função que eu vou mostrar é a função quanti-se. Essa função aqui, ela é bem interessante porque ela vai de acordo com certas condições, né? Ela calcula o número de células de acordo com o intervalo que satisfaça as condições especificadas. Então, ela é da categoria estatística. Então, aqui nesse caso, para inserir ela, vamos voltar lá na planilha. E aqui nessa planilha eu tenho aqui, eu quero saber quantas camisas eu tenho pelos tamanhos P, M, G e GG. Então, coloquei aqui os nomes. E agora, a partir de agora, eu quero contar quantas eu tenho aqui, né? Então, primeiramente, eu vou lá, Shift F3 para inserir a função. Aí eu seleciono o intervalo. Isso é um intervalo de células. Então, eu vou selecionar as células
que tem os valores. Pode ser texto, pode ser número, tá? Tanto faz. Em seguida, eu quero que ele pesquise todas com a letra P. Se você for utilizar números, não precisa de aspas duplas. Então, não há necessidade. Mas se for texto, você tem que passar o critério dentro de aspas duplas para entender que é um texto. Então, aqui vou colocar as células. Clica OK. Agora, detalhe. Se eu for arrastar aqui, já que eu mantenho todas as células acima, essas células são fixas, o ideal é eu fazer ela como, tornar ela de modo, a referência dela relativa em modo absoluto, em referência absoluta. Isso porque quando eu arrastar, vocês podem observar que ela muda. Olha lá, se a gente clicar na função, ela já vai começar da B40 e esquece a outra de cima. Então, eu arrastei aqui, a primeira, observem, está correta. Como eu tenho que alterar apenas o que está aqui e não a referência de células, eu simplesmente vou ter que alterar logo aqui, colocar ela como a referência relativa em absoluta. Então, basta clicar aqui, ó, e pressionar a tecla F4 para ele tornar ela como absoluta. Clicou, pressiona Enter. Ó, vocês podem observar que ele está puxando o cálculo a partir da B40, ou seja, ele acabou atropelando um aqui. Então, para evitar isso, basta você utilizar aqui F4 entre cada letra, ele vai automaticamente botar um cifrão antes e depois da letra, e agora arrastar. Vocês podem observar que ele já arrastou. Então, arrastou, vocês podem observar que se mantém todas elas, ó. E a partir de agora nós vamos mudar apenas a letra ali. Então, como ele arrasta por igual, eu tiro apenas aqui a segunda, eu quero que ele vá pela M, pressiono Enter. A terceira pela letra G, Enter. A quarta, duas vezes a letra G, que é para GG. Altera apenas a letra. E ao final vocês podem observar que ele já calculou, né, os totais de P, de M, de G e GG. Se eu for mudar agora aqui, tiver aqui, no lugar de GG, eu botar P, observem que ele já muda lá, ó. Isso vale para a quantidade de células que você assim desejar fazer. Bom, próxima função que eu vou mostrar é a função concatenar. É uma função que agrupa vários itens de texto em um único item de texto. Então, a categoria dela é texto. Ela é uma função bem simples, bem parecida com a média e com a soma. A diferença é que aqui você pode adicionar vários textos, né? A diferença é porque aqui vai ser específica para texto, mas ela é bem parecida aqui em termos de você estar adicionando vários textos ali para concatenar, né? Então, aqui eu venho, começando aqui, pelo nome, eu tenho dois nomes, eu tenho Tiago e tenho Silva em células diferentes. Eu quero juntar esses dois, o nome e o sobrenome. Como é que eu faço? Eu vou utilizar apenas a função concatenar, Shift F3. No primeiro campo, eu seleciono a célula. Eu quero concatenar. No outro, eu coloco aqui aspas dupla, para separar aspas duplas em um espaço, para que ele descole ali, né, um espaço entre uma palavra e outra. E no final, seleciono outra célula que eu quero concatenar. Então, antes estava Tiago no nome, sobrenome Silva, ele vai juntar tudo em uma só. Então, vai ficar Tiago Silva. Essas aspas duplas aqui, o espaço dentro para que assim possa, né? Aspas dupla, espaço, aspas dupla de novo, para que ele possa estar colocando um espaço para que não fique junto. Se você não colocar o espaço, ele vai ficar tudo junto aí, não? Vai ficar Tiago Silva tudo junto. O outro exemplo que você pode concatenar é utilizando o e-comercial. Então, você usa aqui, por exemplo, usar Shift F3, ele vai utilizar na mesma linha aqui, ó. Caso você queira colocar mais, ó, basta você clicando ali, tá? Então, vai ficar a célula do nome, você coloca o e-comercial, abre aspas dupla, espaço, fecha aspas dupla, e-comercial, e depois outra célula. Essa é uma outra forma de você estar utilizando aí a concatenação.
através do e-comercial. Próxima função é a função máxima. Ela é bem simples de estar utilizando, porque simplesmente você pode selecionar, né, adicionar células aí para poder estar colocando os valores. Então, eu tenho um conjunto de linhas aqui, eu quero encontrar o maior valor. Então, eu clico lá na célula desejada, Shift F3, em seguida eu seleciono todas as células que vão ser do intervalo. Seleciono. E a partir de agora, aqui eu posso adicionar mais, ó, critério, mais intervalos. E aqui vocês podem ver que ele já mostra o maior valor ali, né? Então, encontrou o maior valor. Próximo agora que eu vou mostrar é a função mínimo. Na verdade, a mínimo não tem muita diferença também da outra. Shift F3 é basicamente a mesma coisa, a diferença é só a função mesmo, mas o recurso é o mesmo. Vou selecionar aqui as células, posso adicionar mais ao intervalo, clico OK. E o menor valor é 1. Se eu colocar aqui o 0, observem lá que é o 0 que ele vai encontrar. Eu coloco 2. Aqui eu posso tirar o 1, observem que ele já vai encontrar. Então, todas as duas, uma é para o valor maior e a outra para o menor valor, e todas são da categoria estatística. A próxima função é a função potência. Ela é uma função que retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Então, ela é da categoria matemática e trigonométrica, e aí ela tem na janela argumentos da função, ela tem duas formas de a gente trabalhar com ela. Vou usar aqui Shift F3. Primeiro, aqui nesse campo num é a célula de base. Vocês podem observar aqui, é o número base, qualquer número real. Então, é aquela célula que eu especifiquei ali como um número de base. A ordem vai ser sempre a mesma. Primeiro o número de base e depois a potência. Então, aqui eu tenho um número de base na célula 70. Então, clico lá e ele já vai entender aqui, né, o valor que deu 10. E a potência é outra célula que eu vou estar utilizando com o número de expoente. Então, aqui eu vou colocar a célula. Observem que ele já dá ali o valor. Então, primeiro é o número de base, e segundo é a potência. Essa ordem aí é a ordem dos argumentos da função. Então, coloquei aqui 2 ao quadrado, e aí essa é uma forma aqui da gente estar colocando a função potência, utilizando a função potência. Uma outra forma também mais simples é utilizando o acento circunflexo, né? O chapeuzinho aí que o pessoal chama muito. Então, é bem simples ali, ó. Basta pegar a primeira célula, no caso essa de baixo aqui, né? Coloca o acento circunflexo, é o número de base a primeira, e a segunda vai ser a que será elevada ao expoente. Então, a primeira é base e expoente. Então, bem simples aí de estar utilizando. Então, colocar 2 ao quadrado, deu 4 também. Então, funciona da mesma forma. Bom, e por enquanto é só, e até a próxima aula.